Reforço do Fluminense solta o verbo sobre acerto com o Flusão. Vamos falar também sobre o Botafogo, o próximo adversário do Flu. Lá no dia 11 de junho tem desfalque confirmado para essa partida. Vamos comentar sobre a molecada de Xerém também dando show nesse domingo. E tem ex-Fluminense se destacando bastante no exterior, marcando gol importante. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Então, desde já, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada que a Central Fluminense posta e vamos falar muito de Fluminense. Quero começar esse vídeo falando da molecada de Xerém dando show nesse domingo, tá? Tem dois jogos importantes pra gente comentar aqui. Vou começar falando sobre a Copa Voltaço Sub-14. O Fluminense foi campeão desse torneio ao encarar o Vasco da Gama na final e venceu por 1-0 com esse gol de pênalti aí, ó, do Luan Riquelme, canhotinho, correu pra bola, deslocou o goleiro aos 15 do primeiro tempo e deu números finais à partida, deu o título pro tricolor das Laranjeiras, campeão, portanto, da Copa Voltaço Sub-14, jogo que rolou justamente, né, no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Jogo também que rolou do Sub-15 muito movimentado foi a semifinal da Copa Rio da categoria. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1-0 e na volta enfrentou o Botafogo no CT Vale das Laranjeiras, tá? Aí o Fluminense abre o placar, né? Tem esse lançamento aí. O Danilo Amaral escora pro meio. O JP dá essa furada aí. Eu vou dizer que foi um chute no vácuo, né? Porque depois, ó, ele deu a furada, depois ele bateu, fez o gol e abriu o placar pro Fluminense. Depois disso, cenas lamentáveis. Pois é, teve uma falta dura num jogador do Fluminense. Os jogadores do Botafogo partiram para cima do atleta caído no chão. Começou ali uma confusão, né? Você pode ver aí, ó, começou uma confusão, o pessoal cobrando o moleque que tava no chão, ó. Aí, repara, o camisa 9 do Fluminense vai ali pra apartar a briga, separa, e o camisa 2 do Botafogo vai lá e agride ele. Agride ele na frente do Bandeirinha, você vê que o Bandeira tá aí do lado, o Bandeira tá vendo tudo. Só que o juiz acaba optando por expulsar os dois, né? O cara que foi separar a briga e foi agredido também foi expulso, junto com o agressor. Fluminense e Botafogo, portanto, ficando com 10 nessa partida, que a essa altura estava 1-0. E logo depois, o Fluminense faz o 2-0, ó. O Danilo Melo vai receber essa bola ali, clareou para a perna esquerda, ajeitou, bateu no cantinho e fez o 2-0 para o Fluminense. E no final ali da partida teve o gol do Richard Wendel, tá? Richard Wendel faz o terceiro gol do Fluminense, recebe um cruzamento ali na área, sem goleiro, claro, fuzila pro gol e faz o terceiro gol do Fluminense, placar final 3-1, tricolor classificadíssimo para a final da Copa Rio Sub-15. E tem ex-Fluminense dando show no futebol europeu. Vou te contar tudo isso nesse vídeo, só rapidinho. Lembrar você que tá aí assistindo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então você vai clicar no link do comentário fixado, no botão seguir lá no canto superior direito da sua tela, você vai clicar lá para fazer parte do canal da Central Fluminense e receber na palma da sua mão tudo o que acontece com o nosso tricolor, combinado? Vou te esperar por lá e vamos falar bastante sobre esse ex-Fluminense que está indo muito bem lá no futebol europeu e conquista mais um título, né? O segundo título dele em uma semana. Eu tô falando do zagueiro Nino, saiu do Flu no começo desse ano, tá fazendo muita falta, né, ali na defesa tricolor. Se você parar para olhar o time base do Fluminense, basicamente só perdeu o Nino do time do ano passado pro time desse ano, só que a gente vê que o Fluminense tem sofrido demais, né? A gente tá oscilando pra caramba, tá na parte de baixo da tabela no Brasileirão, passou de fase na Libertadores, mas sem convencer muito a torcida tricolor, e muita gente acredita isso, né? Inclusive a própria comissão técnica, a saída do Nino, né? Que acabou sendo um baque muito grande para o Fluminense. Ele já tinha sido essa semana campeão russo lá pelo Zenit e agora foi campeão da Copa da Rússia, tá? O Zenit enfrentou o Báltica, tava perdendo por 1-0 e aí aos 36 do segundo tempo, nesse bate-rebate aí na área, depois do cruzamento de escanteio, a bola ficou viva ali pro Nino empurrar para dentro e fazer o gol de empate do Zenit. Lá nos acréscimos, o Alip fez o gol da virada que deu o título da Copa da Rússia para o Zenit e para o Nino, né? Vale lembrar que a equipe russa também possui
um outro moleque de Xerém, outro não, porque o Nino não é moleque de Xerém, embora tenha chegado aqui muito jovem, né? Mas um moleque de Xerém, que é o volante Wendel, né? Cria aqui do Fluminense, começou com muito destaque, rodou um pouquinho lá pelo futebol europeu, hoje tá no Zenit. Toda hora tem novela dele voltar pro futebol brasileiro, se especula muito o Wendel no Flamengo, né? Mas, enfim, o moleque de Xerém também tá nessa equipe do Zenit, então o Nino conseguindo mais um título lá no futebol russo. Eu achei que foi uma decisão bem ruim dele ir pra lá, né? Mas tá ganhando um dinheiro bom, imagino eu, então assim, é complicado, né, da gente falar, mas acho que em termos de carreira não foi a melhor escolha pro Nino, não foi convocado pra Copa América agora no meio do ano, e era um jogador que vinha sendo convocado quando estava aqui no futebol brasileiro. Acho que a ida para o futebol russo pode ter prejudicado um pouquinho ali a situação, mas espero, né? Como é um cara que sempre respeitou o Fluminense, eu tenho um carinho muito grande, espero que financeiramente esteja valendo a pena essa decisão do Nino, agora campeão da Copa da Rússia pelo Zenit. Tem informação importante sobre Botafogo e Fluminense, próxima partida do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente jogou ontem contra o Juventude, a gente sabe que o John Arias, por exemplo, já não joga contra o Botafogo, viajou para integrar a seleção colombiana, que vai fazer alguns amistosos depois de disputar justamente a Copa América. E no próximo dia 11 de junho tem o próximo jogo do Flusão pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro lá no Engenhão. E a gente tem uma informação muito importante sobre o nosso adversário para essa partida, tá? Porque o Botafogo já tem um desfalque confirmadíssimo para esse jogo. Estou falando do volante Danilo Barbosa, né? Titular do Botafogo, inclusive jogou na vitória de ontem do Botafogo do Rio de Janeiro contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Botafogo venceu por 1-0, né? Inclusive, o único time que o Corinthians meteu gol no Campeonato Brasileiro segue sendo o Fluminense, tá? Em 7 jogos de Brasileirão, o Corinthians não marcou gol em 6 jogos. O único jogo que ele marcou gol, marcou logo 3, foi contra o Fluminense, naquela vitória por 3-0. Enfim, o Danilo Barbosa nessa partida recebeu o 3º cartão amarelo e, portanto, não irá atuar contra o Fluminense. Já é um desfalque garantido para a equipe do Botafogo nessa partida. O Fluminense, por outro lado, vai ter 2 retornos confirmados para esse jogo, tá? O volante Lima, né? Volante, segundo o Fernando Diniz, né? Porque para mim ele não é volante, ele rende muito mais do meio para frente, mas aqui ele entra muito mais como volante, né? Então, o volante Lima cumpriu suspensão contra o Juventude, vai estar à disposição contra o Botafogo, e além dele, claro, o técnico Fernando Diniz também não esteve na beira do campo porque havia sido expulso no último jogo do Brasileirão, né, contra o São Paulo, também cumprindo suspensão automática, estará disponível novamente para essa partida do dia 11. Aí tem que ver a situação do Felipe Melo, né, que saiu sentindo ali problemas na panturrilha no jogo contra o Juventude. Eu gravei sobre isso no vídeo de mais cedo, né, vai ser reavaliado ao longo dessa semana pelo Departamento Médico Tricolor para saber aí se ele vai ter condições ou não de atuar lá contra o Botafogo. Daqui a 10 dias, né, tem um prazo, assim, um tempinho bom para ver se o Felipe Melo se recupera e consegue atuar nesse jogo. E tem reforço do Fluminense soltando o verbo sobre acerto com o Tricolor. Eu já vou te contar tudo isso nesse vídeo, só antes, vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Menezes, lá de São Paulo, para o Marcelo, da Urca, para o André Barbosa, de João Pessoa, na Paraíba, para o Timóteo, de Marabá, lá no Pará, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Robério, de Aracruz, no Espírito Santo, para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, e para o Assis, lá de Manaus, no Amazonas. Um abraço para a galera tricolor ligada aqui na Central. E o convite para você que está assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos partir para essa informação, porque o principal reforço da temporada do Fluminense é o zagueiro Thiago Silva, não tem como ser diferente. Por mais que esteja lá beirando os seus 40 anos, é um zagueiro de classe mundial, talvez um dos principais zagueiros da história do futebol. Tá voltando para casa, voltando para o Fluminense após o final do contrato dele com o Chelsea da Inglaterra. E ele, em entrevista à TNT Sports, falou bastante sobre essa questão do retorno, né? Demonstrou até ter um pouco de mágoa das pessoas que influenciaram
parte da torcida a ficarem reclamando dele não ter voltado antes, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma situação difícil para o jogador. Vale lembrar que o Thiago Silva vem para o Brasil sozinho, a esposa dele vai ficar com os filhos lá em Londres. Os 2 filhos do Thiago Silva atuam na categoria de base do Chelsea. A esposa dele, a Belly Silva, vai ficar em Londres com os filhos, né? Então, assim, ele vai ficar um pouco afastado ali, separado da família. Claro que isso é uma coisa difícil, que pesa pro jogador. E o Thiago Silva soltou o verbo sobre esse retorno. Não tem sido fácil, vou te confessar. Eu sou um cara muito ansioso, né? Eu sei que não é legal a gente ser ansioso, mas eu sou dessa maneira, não tem como mudar. Mas eu procuro tentar manter a minha calma, a minha cabeça tranquila, porque eu sei que Deus preparou esse momento para mim. Você sonhou muito com ele? Sonhei com esse momento. Assim como toda a torcida tricolor sonhou. E por muitas vezes foram mal instruído, ou uma má notícia, que o Thiago poderia ter voltado 1 ano antes, 6 meses antes. E a gente que joga futebol sabe como o futebol é apaixonante. Por vezes, aquela coisa não acontecendo causa uma situação inversa, do amor pro ódio. Você acompanhou isso de perto? Acompanhei e senti muito isso. Porque nunca foi interesse, nunca foi pensar apenas no Thiago Silva. Porque se fosse para pensar no Thiago Silva, eu tinha aceitado a proposta de 6 meses antes para o Catar. Então, como eu falei, sou muito pés no chão, minha família é assim. E é assim que eu levo a minha vida, com tranquilidade, simplicidade, mas com muito profissionalismo acima de tudo. Aí então, né, ele falando dessa proposta que ele teve do Catar 6 meses antes, né, seria para ganhar muito dinheiro, muito provavelmente mais dinheiro do que ele ganharia vai ganhar aqui no Fluminense, né, mas que ele opta em voltar porque ele é tricolor, era um sonho dele, um desejo que ele tinha de voltar a jogar aqui. De fato, cara, assim, eu falo por mim, eu me incomodei muito quando ele renovou o contrato com o Chelsea a última vez, na minha cabeça não tinha a menor necessidade dele ficar lá, ele já podia ter voltado pro Fluminense. Mas, cara, pra mim isso aí é página virada. Agora o que importa é que o Thiago Silva tá aqui. Agora ele tá aqui, que ele consiga jogar muita bola pro Fluminense, que ele nos ajude. Nossa defesa tá uma peneira. Tô na expectativa do Thiago Silva melhorar isso, consertar, porque realmente tá difícil, né, de você ver o Fluminense defensivamente, principalmente. Então o Thiago Silva tá chegando para isso, mas ele soltou o verbo, né, falou ali do amor dele pro Fluminense, e deixou claro, né, se fosse por qualquer outro motivo, ele podia ter ido pro Catar, onde ele ia ganhar muito mais dinheiro, perto, né, relativamente mais perto de Londres, né, tem voo ali direto, toda hora, 6 horinhas de voo, ele tá lá no Catar, é quase que uma ponte aérea, né, então seria muito tranquilo para ele estar perto da família, mais até do que estando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para ir lá para Londres, né, então aí a declaração do Thiago Silva, reforço do Flusão. Estou muito ansioso para vê-lo vestindo a nossa camisa. Dia 7 tem a apresentação dele lá no Maracanã com o show do Sorriso Maroto. Promete ser um baita evento e eu estarei lá, tá? Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Deixa o seu comentário sobre essas notícias pra gente trocar aquela ideia. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.